Paulo Roque, boa tarde. Muito boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, ouvintes da nossa querida Nova Brasil FM. Paulo, a gente teve no início dessa semana, segunda-feira amanheceu, assim, o pessoal, todo mundo, ai Jesus, o que vai ser? Com um derretimento da bolsa do japonesa, implicando em algumas questões, alguns fundos, alguns investimentos no mundo inteiro. E aí o pessoal fica assustado. Qual é o papel assim, do direito do consumidor? O que essas pessoas que hoje, o ouvinte, que investe, ele no caso de um crash geral, você quebrou um fundo, ou então quebrou um banco, como aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, quebrou um banco. Quais são os direitos do consumidor nesses casos, quando tem uma quebra de um fundo, de um banco, de uma aplicação, de um investimento? Primeiramente, o primeiro direito do consumidor é ser informado sobre todo o risco da operação que ele vai fazer com o banco. Ele vai aplicar em qualquer título, o banco, o gerente, tem que informá-lo sobre os riscos daquela operação. Então, veja, você tem operações em que o consumidor investe 100 e está garantido ali que ele vai receber no mínimo 100. Ele não perde o capital dele. Mas tem operações que ele vai fazer, que ele investe 100, pode resgatar 200, mas pode resgatar também 10 ou nada. Zero. Ou zero. Essa informação, o gerente, o corretor, tem que dar para o consumidor. Sobretudo quando se trata dos produtos financeiros complexos. Porque nessa crise toda, o consumidor ele diz, olha, eu quero ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais. Uhum. Mas você tem que tomar cuidado, que na ânsia de querer ganhar mais, você pode perder tudo. O importante não é o consumidor não se arriscar, ele arriscar sabendo os riscos que ele está correndo. Legal. O grande problema é que muitas vezes ele arrisca sem saber o risco. E falta com ele o direito à informação, e depois ele vai reclamar, e nem sempre é tão fácil assim na justiça. E é muito fácil, né? Assim, vários desses corretores, desses bancos, têm essas cotas, essas metas de vender investimento em fundo, em aplicação. Está no papel deles. Exatamente. E aí eles vão correndo, porque querendo pegar o maior número de pessoas. E aí esses poréns, essas vírgulas, esses detalhes não são bem informados. Primeiramente, é muito importante o consumidor saber. Tivemos a crise de 2008 e Uhum. na época o Brasil criou o Fundo Garantidor. Ótimo. Vamos explicar o que é esse fundo garantidor. Esse fundo garantidor, o que ele é? Ele garante os investidores, consumidores, até um limite na casa de R$250 mil por CPF ou CNPJ, em entidades distintas, ou seja, em bancos distintos. Até o limite de R$1 milhão, somando o total investido nelas. Então é o seguinte, se você tem 4 instituições financeiras com R$250 mil lá aplicado, então o banco vai e quebra. Resultado, o fundo garantidor vai te dar os 1 milhão, 250 mil. Ah, mas em uma eu tinha 400, em outro eu tinha 450. Ele vai pegar 250, você vai perder os 200 naquela instituição que você tinha 450, e ele vai te dar 250. Na outra que você tinha 360, ele vai te dar os 250 e você vai perder 110. Agora, isso foi um avanço para a época. O problema é que o fundo garantidor foi estipulado em 2008, veio a inflação e até hoje ele não foi corrigido. Agora, o que o consumidor deve saber? Que operações são garantidas por esse fundo garantidor? Não é todo o dinheiro que você coloca no banco. Olha, então vamos Não lá. é todo o dinheiro. Ah, mas meu dinheiro está aqui, o gerente me indicou uma aplicação boa, uma letra de crédito imobiliário, que tem um certificado de recebível imobiliário, ou um certificado de recebível do agronegócio, chamados CRI, CRAS, e também me recomendou investimento em bolsa, fundo de investimento. Preste bem atenção. Esses títulos, eles têm um atrativo muito grande. Na grande maioria das vezes, eles são isentos do imposto de renda. Sim. Então, para o governo, para incentivar o agronegócio, o mercado imobiliário, ele vai estar isento do imposto de renda. O que você ganhar aqui, você não paga imposto. Ótimo. Mas o consumidor precisa saber que, ao aplicar nesses fundos, que ele pode ganhar mais nesses certificados de recebíveis, ele, amanhã, essa instituição emissora desses recebível, por exemplo, uma empresa que emite esse recebível do agronegócio, que emite o recebível do agronegócio, ou uma grande consultora que emite um recebível, aquilo que ela ainda vai ganhar no futuro,
de suas atividades, ela emite aí uma certificado de recebível imobiliário, o CRI, ele tem que saber o seguinte, se essa construtora quebra, se essa empresa do agronegócio quebra, que emitiu esses títulos, ele não vai ter direito a nenhum, ele não vai receber nenhum centavo do governo, desse fundo garantidor. Olha isso. Ah, mas eu tinha meu dinheiro na poupança, estava rendendo pouco, mas lá estava seguro. Estava seguro. Então, aqui primeiro, uma homenagem a esse consumidor. Nós falamos muito dos consumidores endividados. Sim. Esses estão conseguindo poupar. Parabéns. É o início da chave do sucesso. Você está conseguindo poupar. Parabéns. Mas, às vezes, na ânsia de querer ganhar mais, você perde o que é mais precioso. É aquilo que você conseguiu poupar. E, nesse caso, você precisa fazer contas, ter muitas informações, entender que, salvo quem vive de especulação, do mercado financeiro, de juros, quem vive disso são os bancos. Se você quiser viver disso, ou você vive daquilo que você trabalha, e aquilo que você consegue fazer sobrar, de economia, você consegue. Economiza. Você diz, você tem que ter o seguinte conceito, olha, isso aqui eu não posso perder. Isso aqui é o meu sacrifício, é para uma crise, é para uma doença, é para um desemprego. Isso aqui tem que estar muito bem guardado. Agora, eu posso pegar 20% desses valores, aí eu vou arriscar mais que eu quero ganhar mais. Mas ao arriscar mais, fique sabendo, onde há maior risco, o fundo garantidor não garante nada. Ah, não, mas a ação da Vale está muito boa, eu peguei uma ação a 8, vendi a 18, maravilha, parabéns, o lucro é seu. Mas se essa mesma ação amanhã tiver a 1, o problema também é seu. O bônus é seu e o ônus também é seu. Paulo, isso é tão importante, porque o que tem de guru de finanças fazendo pessoas colocarem a economia inteira de uma vida. Você ouvinte, por favor, mas sabe por que o gente. guru de finanças faz isso, o corretor? E às vezes não são todos gerentes de banco. É aquele que às vezes só está atrás da meta. É porque ele recebe independentemente do seu ganho, ele tem a taxa dele. Ele tá nem aí. Ele assim, tem a comissão que ele já recebe quando você faz a aplicação. Então, ele já recebe. Então, para ele, se você vai perder ou não, o ganho dele já está garantido. É igual o banco quando te recomenda. Ele já ganhou. Ele não perde. Então, quem perde é você. Então, isso às vezes tem um conflito de interesses. É por isso que as resoluções, inclusive da Comissão de Valores Imobiliários, pede muito que as corretoras, os bancos, informem a esse investidor dos riscos que ele está correndo. E quando ele tem lá aquele questionário que ele diz que ele não aceita perder o principal, então é o seguinte, amanhã esse banco, esse gerente, não pode indicar para ele uma operação onde ele pode perder o principal. Então é o seguinte, você está aí com o seu dinheirinho, está sofrido, foi difícil ganhar, caro consumidor, consumidora. Olha, onde a gente ganha dinheiro mesmo é na atividade da gente. E a gente deve ganhar. Então, esse dinheiro, se ele é tão importante para você, e acredito que seja, não arrisque muito ele. Não arrisque todo ele. Se você quer arriscar, arrisque 20% dele. Mas o restante, deixe em aplicações confiáveis. Porque vimos aí o que aconteceu na segunda-feira. O mercado todo em pânico, derretendo. Para muitos é uma sinalização que uma crise de 2008 pode se repetir. Sim, sim. Olha, se ela aconteceu ou não, tanto é que economista nunca fala sobre fato, fala sobre hipótese. Então, se acontecer, olha, você primeiro tem que fazer seu dever de casa. Não queira pagar para ver. E não se arrependa depois. Perfeito, Paulo, tão importante isso agora. Agora, ainda mais agora. Aqui uma consumidora que pediu para não se identificar, mandou uma pergunta exatamente nesses termos para nós, que ela tinha um dinheiro que estava na poupança, e o gerente encheu a paciência dela e falou assim, olha, você está perdendo dinheiro, você podia estar ganhando o dobro desse valor, você ganhou no ano passado 10 mil de juros, você poderia estar ganhando o tempo todo, você poderia ter ganho 28 mil reais de juros se você tivesse aplicado esse mesmo dinheiro numa letra de crédito imobiliário, num certificado de crédito imobiliário. Só que esse certificado hoje, ela está abaixo do valor do principal. Os 200 que ela aplicou lá, hoje está 150. Olha aí. E ela não foi informada que poderia haver perda. Era melhor deixar na poupança. Então ela está esperando o mercado melhorar para ela conseguir pelo menos salvar o principal. Muito cuidado nessa hora.
porque você pode ter essa recuperação Ou ou pode não nunca ter essa mais recuperação. recuperar. E a perda que hoje é de 150, amanhã pode ser de 100. E se o banco, se essa instituição quebrar, que emitiu o seu certificado, preste muita atenção, porque não está coberto pelos 250 mil do fundo garantidor. Que didático, que maravilhoso. Parroque, muito obrigada por simplificar esse assunto que é tão importante para quem realmente É uma nota suou boa, porque é o dinheiro. consumidor que está conseguindo poupar. Esse está de parabéns, pô. Com todo o sacrifício, ele está lá, está conseguindo e poupar. É bom lembrar, é a chave do sucesso. Não caia em golpe por aí, gente, por favor. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, até a próxima semana.